e tivemos que fazer a obra, né? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, o capítulo 4, a partir do versículo 1. Primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 1. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também... Não, daqui não. Daqui não, é o 5. 1 Pedro 5. Aos anciãos que estão entre vós, admoesto eu, que também sou ancião com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Amém. Não pode se assentar. Glória a Deus. Essa palavra, então, nós vamos trazer um pouco improvisada, mas creio que é algo que a gente precisa ouvir. Eu acho que já falei umas 2 vezes sobre como é ovelha, e eu fiquei curioso. Tá, e como que é ser pastor, né? Ah, mas você não é pastor da igreja? Não, mas como pastor da igreja a gente tem que ser ancião, né? Aconselhar a igreja, tem que ter o bispado, né? Tem que administrar a igreja e ser pastor, apacentar a igreja. Isso numa só pessoa, é 3 em 1. Quem lembra do que era toca-fita, era disco e rádio, né? Era 3 em 1. O pastor também tem que ser 3 em 1, ele tem que ser bispo, ancião, né? E pastor também. Então a gente tem que ter essas 3 funções para estar à frente da igreja. Ah, mas eu queria ver o pastor de ovelhas lá na lida mesmo. Aquele que está lá realmente pegando chuva, pegando sol. Qual que é a função dele? Porque cada um de nós, né, temos nossa profissão. Se eu perguntar a profissão do Leandro, ele vai dizer qual que é o dia a dia dele. Se eu perguntar de qualquer irmã que está aqui, eu falo, tem que fazer isso, tem que, né, tem a sua rotina da sua profissão, tem as suas obrigações, a sua função. E o pastor também tem. Só que esse pastor ao qual eu quero dizer é o sumo pastor. É o chefe dos pastores. Sumo quer dizer o chefe, o principal, o maioral dos pastores. E o maioral dos pastores é quem? É eu? Não, acho que não tem nem existe aqui, né? O maioral dos pastores é Jesus, que é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Amém? Tem gente que fala que pastor de igreja é mercenário, né? Que quando o mercenário vê o lobo, foge, né? Não, mas nós somos ajudantes de Jesus. Ele é o chefe dos pastores, ele é o cabeça da igreja. Mas nós temos também a obrigação de estar auxiliando a igreja, porque o rebanho é muito grande, a seara é muito grande e poucos são os trabalhadores. Amém? Então vamos ver o que o pastor faz no dia a dia. O pastor, ele escolhe os melhores pastos e locais para que as ovelhas encontrem água. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Amém? Amém. Isso aí é quando Jesus está preocupado, quando você está cansado. E quantos de nós estamos cansados? E Jesus diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a preocupação desse pastor verdadeiro, eu tenho certeza que ele sabe a nossa natureza, ele sabe a água a qual nós precisamos, e ele sabe o consolo a qual a sua alma e a minha alma precisam.
E Ele nos guia para esse refrigério, Ele nos guia para esse descanso. Ele sabe o que a sua alma está desejando neste momento. Na verdade, Ele sabe até o que a sua alma não sabe. Tem coisas que nós nem sabemos, mas o Senhor, Ele já sabe, Ele já nos guia. Às vezes nós não estamos nem com sede, mas Ele sabe que no momento certo nós estaremos. Então Ele já nos guia para as águas tranquilas. O pastor escolhe os melhores pastos e locais para que as suas ovelhas encontrem água. É alguém preocupado com aquilo ao qual você está se alimentando. Porque muitas vezes que nós não ouvimos, temos que ouvir a voz do nosso pastor, nós nos alimentamos de coisas ruins, alimentamos de coisas que não nos edificam, alimentamos de coisas que nos matam. E hoje em dia é muito fácil encontrar coisa que acaba com a nossa saúde espiritual. Mas o Senhor Jesus Cristo tem nos levado a comer o pão diário correto. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso vive o homem. E o Senhor, Ele nos dá pasto sim. Ele nos dá realmente a alimentação correta para que possamos ser bem nutridos. Se nós ouvirmos bem a voz do Senhor, nós iremos encontrar o consolo pela sua palavra. Irmãos, quantas vezes eu acredito que muitos dos irmãos estavam naquele desespero, eles não sabiam mais a quem recorrer, mas abriu a palavra do Senhor e começou a ler, e o Senhor falou no coração de cada um deles. Não é verdade? E às vezes também vem para a casa do Senhor, não falou para ninguém o que está acontecendo, não disse para ninguém o que está afligindo a sua alma, mas a palavra veio certinha para a sua alma, porque o Senhor, Ele sabe alimentar as suas ovelhas, Ele sabe qual que é a palavra certa, Ele sabe como falar. O homem como eu não. Nós temos nossos defeitos, nós às vezes temos os nossos anseios, mas o Senhor sabe como falar. O Senhor sabe como alimentar o seu povo. O Senhor sabe como dar o descanso para o seu povo. Por isso que Ele é um bom pastor. Ele leva a sua ovelha para os melhores pastos e locais, para que elas encontrem água, para que elas tenham vida. Não para que elas venham morrer, mas que elas tenham vida. Então é esse pastor, ele faz deitar-me, faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então ele não é relapso, não é para qualquer lugar, não dá qualquer água, não é pegar a água do corpo perto da minha casa não, que é preta, né? É aquela bem cristalina, é aquela lá que até a gente pode deitar e pegar água e beber, que não vai acontecer nada. E para as suas ovelhas Ele dá o melhor, o necessário. Amém? O que também faz um pastor? Cuidar das feridas dos animais. Está lá em Ezequiel capítulo 34, versículos 15 e 16. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte vigiarei, apacentá-las-ei com justiça. A enferma fortalecerei. A ovelha é um animal sensível, então ela se fere fácil. E nós também, como ovelhas do Senhor, nós nos ferimos fácil. Às vezes, algo que nós falamos na igreja pode te ferir. Às vezes, alguém que te desprezou, mesmo na casa de Deus, que não te deu, de repente te deu a paz do Senhor muito fria, ou não te deu a paz do Senhor, pode te ferir. Às vezes as palavras que pode até sair do púlpito, você vê como o pessoal fala, está jogando na minha cara, ele sabe o que eu estou passando, ele está jogando na minha cara.
Ele está expondo o meu problema. Muitas vezes nós fazemos isso. Espero eu que não faça isso, irmãos, em nome de Jesus, porque não quero de maneira alguma ferir a sensibilidade dos irmãos. Nós queremos fortalecer os irmãos. Mas eu digo, se nós falharmos, se algum irmão da igreja falhar, se alguém da sua família falhar com você e te ferir, você tem um Deus, tem o Senhor Jesus Cristo verdadeiro, que vai sarar as tuas feridas. Ele vai deitar o azeite, Ele vai deitar também o vinho e vai curar aquilo que está te ferindo. Pode esperar que Ele vai trazer sim a cura para a sua alma. Aleluia! Aquilo que a sua alma está chorando, aquilo que a sua alma precisa, porque foi ferido. Aleluia! E hoje em dia, irmãos, muitos de nós somos feridos. O povo de Deus está passando por uma situação de humilhação. Sempre alguém te pergunta alguma coisa. Mas cadê isso? Cadê aquilo? E faz questão de perguntar. Não é muitas vezes uma pergunta inocente. Não é algo assim, uma curiosidade. Mas você sente que está te perguntando para te humilhar. Se você está desempregado, mas está desempregado ainda? Se você está solteiro, você está solteiro ainda? Se você está casado e não tem filho, você não tem filho ainda? Se você está casado e tem filho, você não tem 2 filhos ainda? Você não comprou um carro ainda? Você não comprou uma casa ainda? Você não prosperou ainda? Você não conseguiu nada? Você já tem tantos e tantos anos e ainda não conseguiu prosperar, mas o fulano prosperou. E isso fere muitos dos nossos irmãos, nossas irmãs. E são realmente setas malignas para te ferir e muitas vezes fere. Mas eu tenho um Deus que é o meu sumo pastor, que Ele diz que Ele vai fortalecer a enferma. Os humilhados serão exaltados. E não é para você subir e estar aqui no palco, os demais na plateia. Esse não é ridículo, me desculpa. Vão te ver no palco e vão estar na... Não, isso não serve. Porque o Senhor teu Deus, Ele tem contemplado a sua vida e você não tem que se vingar de ninguém. De ninguém. Você está aqui neste mundo para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Então não é para a gente jogar na cara de ninguém as nossas vitórias, o que a gente conseguiu, deixou de conseguir, porque a nossa vida está na mão de Deus. E quem está me ferindo não importa, porque lá tem um bálsamo em Gileade para me curar, para fortalecer a minha alma, para tirar todas as minhas feridas. Meu Deus é bom. Tem plástico, tem azeite, tem vinho para deitar, porque Ele não rejeita o seu povo. Muitas vezes quando a gente está ferido, enfermo, né, na verdade, quando nós estamos feridos, porque as feridas causam enfermidades, não é verdade? Da inflamação, da infecção. O correto do ser humano é ir embora, né? Enquanto você está bem, a sua casa está lotada. Mas por quê? Porque você consegue... Se a pessoa chegar de última hora, você pede uma pizza, pede uma esfirra, pede um hambúrguer, tem alguma coisinha lá, você faz correndo, tem um churrasco para fazer. Aí sempre tem alguém para te visitar, porque você está bem. Mas quando você está ferido, está na cama, é difícil alguém visitar. E muitas vezes visita de forma protocolar. E você sente que foi até assim para falar que não foi. Mas o meu Deus diz que Ele vai atrás. Eu buscarei. A perdida eu buscarei. Ele vai atrás de nós. Não importa se nós estamos fortes, se nós estamos saudáveis, mesmo enfermo, o Senhor vai até a gente. Ele não despreza um filho seu, não importando a situação.
Como foi disse hoje, mas eu não tenho talvez dinheiro para contribuir para a igreja, para a oferta da igreja. O Senhor, Ele não olha para a sua carteira, Ele não olha para a sua conta corrente, Ele não é auditor da Receita Federal para ver quanto você movimenta na sua conta. Ele está procurando o seu coração. Seu coração que está ferido, seu coração que está sangrando, e Ele está pronto para apacentar as suas ovelhas. Aleluia, Jesus. Amém? Então o pastor tem que estar preparado, tem que saber que no meio do campo tem cobra, tem lagarto, tem lobos, tem ursos, tem leões, tem todo tipo de bicho. E a ovelha é burrinha, né? É fácil de pegar. A ovelha, irmãos, é um animal que eu acho que acaba com a teoria da evolução. Ela não tem como ter sido evoluída. Primeiro, cresce muito o pelo dela. Então, com o tempo, ela não consegue nem andar. Até um rato come uma ovelha. Então, assim, ela tem que ser tosquiada de tempos em tempos. Se eu não me engano, é de 6 em 6 meses. Ela tem que ser tosquiada. Então, ela é um animal preparado para que alguém cuide. E nós, como seres humanos, nós precisamos de cuidados. E eu sei que existe alguém que cuida de mim, de você. Glória a Deus. E eu digo, Ele está preparado para cuidar de mim, de você. Glória a Deus, aleluia. Não importa a situação, não importa o problema, existe um Deus do céu que está preparado para cuidar de você. Glória a Deus. Não importa a ferida que foi feita na sua vida, Ele está preparado. Outra coisa também, proteger as ovelhas de predadores e ladrões. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que via um leão ou um urso, tomava um cordeiro do rebanho, e eu saía após ele, e matava, e o arrancava da boca, levantando-se contra mim, segurava pela queixada, e o feria e o matava. 1 Samuel 17, versículos 34 e 35. Ô, irmão, se alguém falasse para você, alguém sabe o peso de um urso? 200 só se for do urso preto. Do urso preto é isso. Mas chega fácil a 700 quilos. Daquela região, não acho pensar. Não, acho que ali. É que eu não sei também, né? Eu sei que daquela região, o leão nessa época chegava fácil a 350 quilos de puro músculo. Eu sei que tem urso hoje em dia que chega a 500, 300 quilos, tranquilo. Eu não sei que tipo de urso, é urso negro ou não. Não, urso negro. Urso negro hoje é na Rússia. Mas assim, é 300 quilos brincando, é 400 quilos brincando. Imagine um menino de 15 anos falar que pegava o leão, o urso pela barba assim, matava o urso. Glória a Deus. Valente, né? Se eu falar é mentira. Mas Davi fazia isso. Mas era Deus preparando aquele menino, porque ele tinha que lutar contra inimigos, contra gigantes. Eu digo uma coisa para você: a nossa vida é uma luta constante, e o inimigo, os inimigos são demais, e a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o seu vizinho, não é contra a sua família, mas são contra as potestades, os principados da maldade. São espirituais. Não sei se falo isso. Mas se a gente levar a sério o livro de Enoque. Alguém já leu o livro de Enoque aqui? Nunca leu? Já leu? É bênção, né? O livro de Enoque fala sobre os gigantes. Ele explica assim o tamanho do gigante, chegar de 6 metros, coisa assim, absurdo. Golias era baixinho perto dos gigantes, ao qual o livro de Enoque ele diz que existia. Não precisa levar isso como doutrina, amém? Mas provavelmente eles eram híbridos. Eles eram os filhos dos anjos com as mulheres, hibridizaram e eles ficaram gigantes. E ao morrer esses gigantes, eles não foram para o inferno e nem para o seio de Abraão, que nem existia na época. Eles se tornaram almas que hoje são chamados demônios. E muita gente diz que já viu demônio, eles são gigantes.
seres humanos não têm condições de lutar com gigantes, não é verdade? Você pode lutar com um homem de 6 metros, você pode lutar com um homem de 18 metros, uma mulher que for, não tem condições fortes. Mas o seu Deus pode. Aleluia, Pai. O seu Deus derruba gigantes. Glória a Deus. O seu Deus derruba as bestas feras, os monstros. Ele tem poder, ele está preparado para vencer. A Bíblia diz que o Senhor é varão de guerra e que nunca perdeu uma batalha. A batalha que Deus entra, ele vence. Aleluia, Pai. Não perde. Não importa a quantidade, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do bicho, o Senhor tem poder de vencer qualquer batalha. Porque é a função dele. É a função do nosso Deus nos proteger desses predadores. Ele está preparado. Assim como ele preparou Davi a lutar com leões, a preparar Davi para lutar contra ursos e a lutar contra gigantes, o nosso Deus está preparado para lutar e derrubar qualquer gigante que vem contra a sua vida, para te destruir, para te humilhar, para acabar contigo. Se não fosse o nosso Deus, eles conseguiriam. Mas eu tenho um bom pastor que me protege e que vai me tirar da boca do leão, da boca do urso, e vai matar gigantes por mim. Eu creio. Eu creio nesse Deus que ele está preparado. Eu não sei de onde Deus deu essa força a Davi de matar leão, de matar urso. Olha, mas humanamente falando, não dá. Não dá. Com pedra, com pau, não dá. Mas a Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Cristo para desfazer todo o conselho e tudo aquilo que nos desvia do caminho de Cristo. As nossas armas, irmãos, não são pedras, não são pau, não são espadas, não são escudos. Aleluia, Pai. Mas é como disse Davi: você vem para mim com os escudos e com espadas, mas eu vou contra ti contra o Senhor dos Exércitos. Não tem como vencer demônios, irmão. Demônios gigantes poderosos. A Bíblia chama de principados e potestades, né? Tem uma hierarquia, né? Tem os mais fortes e os mais fracos. Eles têm domínios. Não tem como a gente lutar. A gente pode ter o armamento que for, pode ter fuzil, metralhadora, faca, porrete, não vai resolver nada. Mas se você for com o seu pastor à frente, você vence. Aleluia, Pai, eu creio. Eu não acredito que quem derrubou Golias foi aquela pedra, não, foi o próprio Deus. Glória a Deus, aleluia. E o nosso Deus é que derruba os gigantes, é o que mata os leões, é que mata os ursos, que quer nos devorar. O pastor está exagerando, mas a Bíblia não diz que o diabo, nosso inimigo, ele anda ao redor de nós como um leão que ruge? Não é verdade? Não tem problema não, se Davi matava leão, ainda mais o meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Não tem leão que fica ao redor de mim, porque enquanto eu estiver com o Senhor, Ele é aquele que me guarda. E a Bíblia diz que aquele que me guarda, Ele não tosqueneja e nem dorme. Eu poderia ter o melhor caçador ao meu lado, mas no dia que aquele caçador dormisse, o leão pegava. Mas o meu pastor não dorme. Meu pastor não dorme. Eu recomendo que ele também seja seu pastor. Porque ele não dorme, não. Ele é valente. E ele não tem medo do inimigo, não tem medo de gigante, não. Ele sabe o que fazer com o gigante. Aleluia, Pai, tu és grande. A palavra do Senhor diz que Jesus um dia estava pregando na terra dos Gesarenos. Alguns vão falar dos Gadarenos, Gesarenos. E apareceu um homem que tinha possesso de demônio. Ele era tão possesso de demônio que nem ele falava. Quem falava era os demônios por ele. De tanto demônio que ele tinha. E aquele homem
possuído de demônios, se prostrou diante de Jesus. E os demônios começaram a falar com Jesus: não nos expulse daqui, não nos expulse dessa cidade, não nos manda para o abismo, ainda não é o nosso tempo. Aí Jesus quis mostrar para as pessoas com que tipo de força maligna estava naquele homem. Jesus perguntou: qual é o teu nome? Legião, porque somos muito. Quanto era uma legião romana? Quem sabe? 7.000. Entre 3.000 e 7.000. Mas podia chegar a 7.000 fácil. Entre 3.000 e 7.000 demônios. E Jesus não bateu. Eles falaram: ordena que nós vamos para os porcos. Só pode ir. Eles foram. E o homem foi liberto na hora. Para Jesus é fácil. Glória a Deus. Para Jesus nos proteger não é difícil. Ele não precisa lutar. A Bíblia diz assim que quando o Senhor virá, Ele vai desfazer o inimigo com um sopro. Não vai pegar luva de boxe, não vai colocar armadura, não vai colocar nada. Só vai soprar. Acabou. Glória a Deus. É uma palha. Não temos o que temer o inimigo. É poderoso. É poderoso. Mas o nosso Deus é maior. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Amém, Jesus. Então, não temos o que temer, irmãos. Obrigação do pastor: conhecer o rebanho e saber se algo está errado. Jesus disse em João capítulo 10, versículos 14 e 15: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Conhecer o rebanho. Jesus te conhece melhor do que todo mundo. Eu não sei se ainda alguns irmãos já são órfãos, né? Ou de pai ou de mãe. Alguns ainda têm as suas mãezinhas vivas, maridos, filhos. E muitas vezes nós sabemos, né, que nossas mães nos amam, nossos pais, nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos amam de verdade. Mas eu digo que não importa quem eles sejam, Jesus nos ama muito mais. Jesus nos ama mais que a nossa mãe, nosso pai, nossos filhos, nossos cônjuges. Jesus nos ama muito mais. E Ele nos conhece muito mais. Ele conhece os nossos defeitos, nossas qualidades. Ele sabe tudo da gente. O que está mais lá no nosso íntimo, o Senhor sabe. E mesmo assim, Ele não nos despreza. Não é verdade? Tem coisa que, se as pessoas souberem de nós, talvez até pai, talvez até mãe, até parente, eles podem nos desprezar. Mas como você foi capaz de pensar tal coisa? Como você foi capaz de fazer tal coisa? E talvez o nosso pai, a nossa mãe, nosso cônjuge não vão aceitar. Mas o Senhor, não importando o que está no nosso íntimo, os nossos segredos mais assim, mais terríveis, aquelas coisas que estão escondidas, aquele esqueleto que está bem escondidinho no armário, o Senhor sabe onde está esse esqueleto, mas mesmo assim Ele não nos despreza. Aleluia, Jesus. Uma coisa que eu quero dizer para os irmãos, era para eu falar, mas esqueci, e agora me veio à cabeça. Todos nós podemos nos decepcionar com alguém, né? Às vezes a gente fica decepcionado. Nossa, mas o pastor tal fez isso, me decepcionei. Ah, mas o meu pai fez isso, me decepcionei. Minha mãe fez tal coisa, me decepcionei. Ah, aquele irmão que era crente fez isso, me decepcionei. Só tem uma pessoa que você não vai decepcionar contigo. É Jesus, porque ele já sabe tudo. Aleluia, Deus. Então ele sabe, ele nem se impressiona onde você pode ir e nem se decepciona, porque ele conhece você por inteiro. Glória a Deus.
Ele sabe o seu potencial e Ele sabe também qual que é o seu maior defeito, porque o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, mas Ele conhece. Glória a Jesus. Ele conhece totalmente as suas ovelhas, Ele cuida dessas ovelhas, e não importa a nossa personalidade, os nossos defeitos, as nossas qualidades, Ele continua sendo o nosso pastor. Ele não lança fora. A palavra de Deus diz assim, também em João capítulo 10, que as minhas ovelhas virão a mim e de maneira alguma eu as lançarei fora. Glória a Deus. Gente com desejo de beber cachaça, que luta para não usar drogas novamente, gente com desejo de assassinos, invejosos, adultérios, tudo que não presta, mas aí Jesus diz, as minhas ovelhas, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu a lançarei fora. Para muita gente se a gente vai a alguns lugares, alguns albergues, né, casas de recuperação, seja lá o que for, tem um montão de regras. Você não pode fazer, você não pode fazer aquilo, você pode, não é verdade? Tem um montão de regras. Se você pisar fora da faixa, vai embora, não serve mais. Tem os motivos deles, né? Para não contaminar o ambiente, essas coisas todas, né? Mas o Senhor, Ele não lança fora nenhuma alma. Glória a Jesus. Mesmo com todos os defeitos, com todos os problemas, o Senhor não lança nenhuma alma fora. Mesmo sabendo quem somos nós, porque Ele conhece as suas ovelhas. Amém? Manter as ovelhas também saudáveis, tanto fisicamente como mentalmente. Eu sou a porta, e se alguém entrar à casa, o filho fica e achará pastagem. Nossa, mas que versão horrível. Mas Jesus é a porta, e se alguém entrar, ele entrará e sairá e achará pastagem. João capítulo 10, versículo 9. O Senhor Jesus Cristo, Ele sabe exatamente como cuidar da sua saúde, principalmente espiritual, o que fará bem para você. Se um pastor normal sabe, ainda mais o nosso pastor. Aqui uma coisa interessante, o pastor também sabe, transferir o rebanho para locais diferentes de acordo com a estação do ano. Aí eu peguei aqui Deuteronômio 8, capítulo 15, versículo 16. E ele te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras e de escorpiões, e de terra árida em que não havia água, e onde te fez sair água da rocha perdeneira, que no deserto te alimentou com maná, que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar e te provar, que para nos teus últimos dias te fazer bem. Quem guiou Israel pelo deserto? Foi o próprio Deus. Tirou do Egito, os mandou para o deserto e depois os introduziu na terra de Canaã. O pastor, ele sabe aonde você tem que passar. Ele sabe que há momentos que você tem que estar em locais bons. Você tem que estar com boa saúde, bom emprego, com boa família, tudo estabilizado. Mas ele também sabe a hora ao qual tem que vir um aperto, tem que vir realmente o deserto, tem que vir realmente a dificuldade, para que você fique mais forte, fique melhor, para que a sua alma esteja preparada para aquilo que irá acontecer. Então ele sabe para onde te levar, te leva para locais diferentes, dependendo como tem que ser a sua vida. O pastor sabe, por exemplo, olha, eu tenho que ir para a montanha quando estiver mais calor, eu tenho que ir para o vale quando estiver mais frio, eu tenho que estar em lugares que tenha caverna quando estiver nevando. O pastor sabe de tudo e o nosso Deus sabe para onde te conduzir. Vai ter dias quentes, vai ter dias amenos, vai ter dias chuvosos, vai ter dia de trovoada, dias de neve, mas o Senhor sabe para onde te conduzir e você vai ter que passar. A palavra do Senhor diz assim, que Paulo falou aos filipenses que ele sabia ter em abundância, mas também sabia passar necessidade, porque eles
pode todas as coisas em Cristo que lhe fortalecia. Aleluia. E o Senhor é assim, irmãos. Aleluia. Ele nos leva para cá, nos leva para lá, mas com um propósito. Assim como Ele colocou Israel no Egito para um propósito, assim como Ele colocou o povo de Israel também no deserto por 40 anos por um propósito, assim como Eles introduziram na terra de Canaã por um propósito, tudo que passamos na nossa vida tem um propósito. Os desertos, as montanhas, os vales, os encharcados, tudo na nossa vida tem um propósito. É o nosso pastor que tem nos colocado. A prova que você está passando vem de Deus. A abundância que você tem ou já teve vem de Deus. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. E nós temos que confiar que esse deserto não vai nos matar. Que Faraó não vai nos matar. Que os gigantes lá de Canaã não vai nos matar. É o Senhor que está nos levando para lá. Ele sabe qual o momento de nos colocar em cada lugar. Algumas pessoas dizem assim, que Deus prova para nós sermos aprovados, certo? Eu já creio que Deus só prova os aprovados. Não é verdade? Tem gente que não vai nem a pena colocar, põe em prova, sabe que vai tomar 0 mesmo, porque vai aprovar, ou vai tirar 10 também, né? Nem vale a pena. Então Deus só prova os aprovados. Mas por que eu falo isso? Porque a Bíblia diz que não veio provação por vós além do que podeis suportar. Então, se vem de Deus, é porque Deus sabe que aquilo você vai suportar. A escolha é nossa, né? Tem prova que nós nos colocamos, nossas escolhas, nossa teimosia, e aí temos que padecer. Mas eu creio que o meu Deus é poderoso até para nos livrar da nossa teimosia. Porque Ele é o pastor que vai atrás da gente, não é verdade? Mesmo que a gente, né, deixa de ouvir a voz do nosso Deus, Ele vai atrás da gente. É como aquele lá, o 156, o bom pastor buscou-me já longe do redil. Ele busca as ovelhas dele, ele tem preocupação com as suas ovelhas. Então, ele nos leva para lugares bons, lugares ruins, conforme as nossas forças. Ele jamais irá nos provar acima das nossas forças. Amém? Amém, Jesus. Uma coisa que o pastor sabe: contar as ovelhas ao regressar ao curral e procurar as que estão perdidas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as me conhece. João 10,14. Mateus 18,12 diz assim: que vos parece, se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 no deserto para ir buscar a que extraviou? E se acontecer de achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por esta do que aquelas 99 que não se extraviaram. Para ele saber que só tinha 99, porque ele contou, né? Ele contou uma a uma. Tem gente que diz que a matemática começou por causa dos pastores, né? Que cada ovelha, eles tinham um saco assim, né? E pegava uma pedrinha, aí cada pedrinha simbolizava uma ovelha. Então ele deixava as pedrinhas num local, aí a ovelha entrava, colocava. Aí quando sobrava a pedrinha, ele sabia que estava faltando ovelha. Diz que a matemática começou assim. Não sei se é verdade, isso aí que eu ouvi falar. Mas ele conta conosco. A Bíblia diz que até o cabelo, essas cabeças estão todos contados. Porque, vamos ser sinceros, né? Neste mundo, muitas vezes nós não somos relevantes. Não é verdade? Estão criando robô para quê? Porque a gente não é relevante, né? Não somos relevantes, então pode criar robô, pode criar inteligência artificial, porque nós não somos relevantes. A maioria de nós não é relevante. Eu me lembro que quando eu tive contato, acho que foi em 2019, eu tive contato com o que eles chamam de inteligência artificial, revolução 4.0 industrial. E eu vi, meu Deus, mas isso aí vai desempregar meio mundo. Não tem como ter emprego para todo mundo dessa maneira. Mas eles decidiram, vai ser tudo automatizado. Não vai ter emprego mesmo, não. É sério.
Eles vão dar uma esmola para cada um não morrer de fome. E o que acontece? Porque nós somos dispensáveis. Mas para o nosso Deus nós somos valiosíssimos. Glória a Jesus. Ele nos conta. A contagem quer dizer o quê? Que está no coração dele, cada pessoa. A Bíblia diz que o Senhor, Ele conta cada estrela. Se a astronomia estiver certa, é o seguinte: existe 100 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea, nossa galáxia. Existe 100 bilhões de galáxias. E em cada galáxia há 100 bilhões de estrelas. Alguém sabe fazer a conta de cor? Eu não sei. Não sei nem quando está isso. Mas a Bíblia diz que o Senhor conta cada estrela. Aleluia. E nós também, Ele conta cada um de nós. Porque nós somos importantes para o Senhor. Glória a Jesus. Nós sabemos, irmãos, que nós temos que chegar diante de Deus como Abraão chegou. Eis que me atrevo a falar com o Senhor, sendo eu pó e cinza. É verdade, nós temos que reconhecer a nossa pequenez diante do Senhor. Mas o Senhor, Ele olha para nós como filhos amados, como ovelhas realmente queridas, como ovelhas amadas que Ele tem contado conosco. E quando a gente está fraco, está sem força, aquela pedrinha ainda está em cima daquela rocha e Ele quer buscar as ovelhas perdidas, porque nós somos importantes. Eu vejo esse negócio de contar as ovelhas, que Ele sabe quem somos nós. Ele quer cuidar de nós. Ele nos conhece. Nós temos importância no coração de Deus. Não somos qualquer número. Não. Temos importância diante do Senhor. Amém? Para terminar, o pastor, ele entra na entrada do curral para proteger as ovelhas. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Amém? O pastor dorme no curral. Eu fui ver como esses currais, esses apriscos, eram de pedras. Porque se for de cerca, né, de arame farpado, seja lá o que for, de madeira, né, é fácil os lobos pular, essas coisas todas, né? Então era de pedra, para não passar bicho nenhum. Elas entravam, e esses currais só tem uma entrada, não tem várias entradinhas, só tem uma entrada para cada curral. E os pastores, quando eles vão dormir, eles dormem bem na porta do curral, para que não entre nada para matar as ovelhas. Enquanto a gente está dormindo, o nosso Deus está cuidando de nós. Enquanto nós estamos distraídos, o nosso Deus está cuidando de nós. Enquanto a gente está desanimado, o nosso Deus cuida de nós. Quando achamos que nós estamos sozinhos, o nosso Deus cuida de nós e não deixa nenhum mal chegar até as nossas vidas. Ele é o bom pastor, irmãos. Nós que estamos aqui nos púlpitos, ensinando, aconselhando, redarguindo, visitando, cumprindo a palavra do Senhor, que a verdadeira religião pura e imaculada diante do nosso Deus, nosso Cristo, é aquela ao qual socorre as viúvas e os órfãos nas suas necessidades e se mantém incontaminado do mundo. Sim, mas o verdadeiro pastor que está no céu, porque esse cuida, porque esse aqui dorme, fica doente, inventa de viajar, mas cada coisa, né? Fica cansado, às vezes não tem força, mas o nosso Deus, Ele não se cansa, Ele não viaja, Ele não dorme, não fica doente. Ele está vigilante 24 horas por dia, 7 dias da semana, 24 por 7. Eu às vezes não, tem dia que não pode me chamar, não vou poder atender, às vezes eu estou longe, mas o pastor
Aquele que dá vida pela sua ovelha não dorme não fica doente, não está no hospital, não está longe, não está dormindo, não está disperso, não está com má vontade. Esse aí não quero saber não. O nosso Deus está preocupado com cada um de nós. Não importando nossa condição, não importando quem somos, o que pensamos. Ele só olha e vê ovelhas. Ovelhas que precisam ser tratadas, cuidadas, curadas e alimentadas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.